Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 133 desse seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, no Spotify, Deezer, iTunes, ou da onde você quiser, inclusive do seu termo de processo criminal contra jogadores e seus capacetes. Eu sou Danilo Batista, seu host de mais uma semana, e a gente vai falar da bizarríssima partida do WWE em que o Steelers esteve envolvido. Pittsburgh Steelers em Cleveland Browns. Acabamos perdendo o último Thursday Night Football. Para fazer esse programa comigo, eu tenho a presença desse homem maravilhoso que está de volta, Caio Melo. Muito boa noite. Olá, senhoras e senhores. Sempre um prazer estar de volta aqui no programa. Sempre um prazer estar conversando com vocês e para essa audiência maravilhosa. Vamos lá falar sobre esse verdadeiro evento lastimável que aconteceu na última quinta-feira. Este homem que está sendo confrontado pela tecnologia tal qual Mason Rudolph por Myles Garrett, Armando Coutinho, muito boa noite. Boa noite, Danilo, boa noite, Caio, boa noite a todos os ouvintes. Eu só gostaria de deixar claro que esse Discord me odeia e caso, por alguma razão, quando vocês estiverem ouvindo o programa, a minha voz seja cortada, saibam que eu estou dando murros no ar. Exato, a culpa é toda do Discord. Vamos começar então a falar sobre esta maldição de partida? Momento João Kleber aqui, parou. Interrompemos esse podcast excepcionalmente para avisar que temos mimos para você, amigo ouvinte. Você vai entrar lá em instagram.com/blackyellowbr e concorrer ao nosso sorteio de uma Terrible Towel. Exatamente, se você quiser se sentir como um torcedor dentro do Heinz Field, a gente aproveitou a viagem do nosso chefe Ricardo para Pittsburgh, trouxemos para sorteio para você. As regras são muito simples. Você tem que seguir a página do Black Yellow BR no Instagram, curtir o post, marcar 2 amigos e aguardar o nosso sorteio. É no dia 10 de dezembro, é uma segunda-feira, logo depois da rodada da NFL. Então, não perde tempo, já participa. Quanto mais você participar e indicar 2 pessoas, mais chances você tem de ganhar. O link para o sorteio está no post, todas as regras estão lá no Instagram, instagram.com/blackyellowbr, não perde. Thursday Night Football, Steelers foi a Cleveland e acabamos saindo derrotados. Vocês têm algum destaque positivo que apareceu nesse jogo? Eu observo a partida, observo melhores momentos e efetivamente não consigo achar. O que é que vocês podem trazer de iluminação para a vida dos nossos ouvintes? Rapaz, sendo bem sincero, eu não achei que a defesa teve uma partida extremamente, vamos dizer, desastrosa, como parece ser, né? Porque a gente se acostumou, de certa maneira, nessa temporada a ter uma defesa tão dominante, que quando acontece da gente tomar 21 pontos, meio que assusta. E vale lembrar que no passado a gente tomou 21 pontos mais de uns 7 vezes, 6 vezes, enfim. Inclusive desse próprio Browns, na rodada 1, a gente tomou um pouco mais do que 21 pontos, se eu não me engano. Enfim, situações à parte, eu acho que a defesa tem uma partida ok. Gostei do pass rush. O pass rush pressionou muito o Baker Mayfield o jogo todo. É que realmente Baker teve o jogo, pode até dizer aí, da carreira dele, em questão de presença de pocket, de extensão de jogadas, de até precisão em passes no movimento. Então não vejo como chegar aqui e dar uma martelada na defesa. O pass rush fez a parte deles, tiveram um jogo relativamente bom, tiveram algumas paradas bem interessantes do ataque de Cleveland. Mas acabou que destaque positivo individual, talvez no máximo TJ Watt, como sempre dominante nas trincheiras, e vai ficar por aí mesmo. Não tem muito o que destacar positivamente do time em si, do jogo de quinta-feira, não. Eu tenho, na verdade, para ser bem sincero, eu tenho um destaque positivo. Ok. Vou retirar o que eu falei e vou lembrar aqui que, apesar do primeiro drive ter sido na conta dele, o Steven Nelson anulou completamente o Odell Beckham Jr. do jogo. Não que Cleveland tenha feito um trabalho muito bom com o Odell na temporada em termos de utilizar ele melhor, de envolver ele melhor no ataque,
mas uma coisa é você chegar num jogo contra o Del Beckham, você marcar ele 1-1 a noite inteira e só ceder 2 recepções para 60 jardas, sendo uma dessas aí uma recepção acho que de 47 jardas, que foi a primeira recepção que você cedeu no jogo, depois uma recepção curta e daí para frente não se deu mais nada pro Odell. O Steven Nelson, tirando aquela recepção logo no primeiro drive, anulou o Odell Beckham no jogo, então é mais uma partida muito boa do Steven Nelson, é mais uma vez o cara que a gente fica aqui e destaca por ter sido uma contratação que a gente duvidou muito na off-season, mas vem atuando muito bem. Bom, eu concordo com o Caio no que ele falou, e eu tava até aqui agora procurando um certo stat da defesa que eu encontrei. Depois do Browns anotar o segundo touchdown do jogo, quando eles foram para 14 pontos, a defesa segurou Cleveland em 8 drives, ou seja, nos próximos 8 drives do ataque de Cleveland, a defesa não cedeu nenhum tipo de ponto, o que é uma coisa muito boa. E nesses 8 drives, o Cleveland teve 9 oportunidades de terceira descida e conseguiu converter em apenas 3. Então a gente está falando aí de 33%, que também é um número bem interessante. Então, na minha opinião, se existiu algum ponto positivo na partida, esse ponto positivo tem que ser dado para a defesa, porque venhamos e convenhamos. Ok, começou mal, cedeu 14 pontos, beleza, mas no final só levou mais um touchdown, porque o Mason Rudolph resolveu entregar a paçoca, né? Como a gente vai falar mais um pouco adiante. Então, na minha opinião, a atuação da defesa foi muito boa, exceto os 2 ou 3 primeiros drives. É interessante o Caio passou rapidamente pelo TJ Watt, vale só dar a notícia oficial, ele não só é o melhor edge defender, edge rusher pelo Pro Football Focus, de toda a NFL, de toda a temporada, mas pela primeira vez a gente tem um jogador com 10 sacks e meio numa temporada. Acho que a última vez que isso aconteceu foi Lamar Woodley, e já tem quase uns 10 anos aí nessa história. Ô Danilo, ele teve, acho que 13 sacks temporada passada. Eu acho que você quis dizer o stat até a semana nos primeiros 8 jogos de temporada. 7 jogos de temporada. Isso. Ele tem pelo menos meio sack em 7 jogos seguidos, e isso não acontecia desde Lamar Woodley há uns 10 anos. Isso, é exatamente isso. Ele tá batendo todos os recordes do Woodley, que foi um dos melhores rookies de pass rush que o Steelers já teve nos últimos anos. Coincidentemente também foi draftado pelo Mike Tomlin, logo no primeiro draft dele, né? Inclusive, foi ele e o Timmons na primeira rodada dele na segunda. E é um cara que vem aí quebrando o recorde e para se tornar um dos melhores pass rushers da NFL. E não é à toa que a gente gostou tanto da pick na época que ele foi selecionado. Exato. A gente elogiou a defesa como um todo, porque efetivamente a gente cedeu pouca coisa pro Browns, tirando o primeiro drive, os primeiros lances do Odell Beckham Jr., tirando alguns coelhos que Baker Mayfield tirou da cartola, assim, que ele realmente teve uma movimentação boa, ele realmente achou jogadores e tal. E acho que talvez o melhor jogador do Browns em toda a temporada, que é o Nick Chubb. Ele realmente é um jogador que a gente alertou no último podcast, que ele fazia diferença para o ataque de Cleveland. Ele até conseguiu bons dribles durante o jogo, mas não converteu em grandes coisas na partida. Então, tirando a nossa defesa, que realmente teve um desempenho bom, não foi o excepcional que a gente já estava acostumado semana após semana até aqui, mas ela teve um bom desempenho. O máximo que dá para fazer é colocar jogadores na conta do não participou o suficiente, porque saiu machucado, sei lá, James Conner cabe nessa coluna, Juju cabe um pouco nessa coluna também, saiu machucado, e os jogadores que foram entrando depois, o Steelers terminou a partida com James Washington, Johnny Holton e Tevin Jones de wide receivers, pra vocês verem o nível de carnificina que foi essa partida. Fora Tevin Jones e esses jogadores que saíram machucados, o resto dos jogadores é performance de 0 para baixo. Sem dúvida, Danilo, sem dúvida. O ataque foi deplorável, abaixo do crítico. Eu acho até que não vale a pena a gente chegar aqui e ficar batendo tanto no ataque, porque, tipo, quem assistiu o jogo viu, vale por isso mesmo. O ataque foi muito mal. O início do jogo já tava uns drops. Acho que teve um drop do Juju, acho que teve um drop do Washington também logo no início do jogo. Play calls terríveis, terceiras descidas curtas, e a gente não consegue mover as correntes.
chamado de corrida pelo meio, ou ele não abre buraco, ou o running back não corre certo, chamando de jogada de passe, o Rudolph não se livra rápido da bola, não vê o recebedor aberto. Assim, incontáveis vezes que a gente viu terceira e curta, até quarta descida a gente arriscou e não converteu. Então, assim, realmente foi um desastre. Ofensivamente falando, foi um desastre completo. Nada funcionou. Até o touchdown da gente teve que ser uma jogada forçada pela defesa do Browns, porque se não fosse a defesa do Browns, a defesa do Browns cedendo uma falta absurda, uma interferência defensiva absurda, a gente não teria anotado aquele touchdown, não teria botado a bola na linha de 1 jarda. E, velho, todos os problemas que a gente sempre aponta pro ataque desde o início da temporada, obviamente, quando você perde um quarterback Hall of Famer do seu roster principal, quando ele sai lesionado, muda tudo, muda o plano, muda tudo no seu ataque. Mas o que me impressiona é a falta da capacidade do ataque de achar respostas e alternativas para mover as correntes minimamente. A gente tá vendo eu já cheguei aqui para bater no Rudolph aqui no programa, já bati no Juju, já bati no Connor, por individualmente não estarem fazendo o trabalho corretamente, não estarem executando bem as jogadas. Mas a unidade como um todo chega a ser exaustiva do quanto a gente vê eles não executando. Eles não executam minimamente o que deveriam executar. E assim, é cansativo ver esse ataque jogando, porque quando a gente vê que o first down já é sem sucesso, então que já tem uma falta no first down, acabou, já era, acabou o drive. É óbvio que o Rudolph não vai conseguir completar uma terceira para 10, terceira para 15. Enfim, é frustrante ver esse ataque jogar, muito frustrante. Os running backs muito abaixo do crítico. Sem o Connor, o Samuels. Pra quem falava que o Samuels era melhor que o Connor, eu até cheguei a cornetar isso, brincando um tempo atrás. Pelo amor de Deus, esqueça. O Connor é muito bom, é uma pena ser de vidro, mas é muito bom. E o Samuels é um third down back, é um cara de terceira descida. Ele vai correr bem em draw, vai correr bem em zone run, pra outside, em situações bem específicas. Mas ele não é o cara pra carregar o piano. E o Trey Edmonds, é como eu falei no último programa que eu participei, ele é uma topeira, pô. Ele é esforçado, ele é atlético, mas ele é muito burro. Tal qual o irmão. Ele é muito burro. O futebol IQ dele é muito baixo. Ele não consegue entender o que a OL faz. Não consegue executar a jogada do jeito que a OL tá se prestando a executar. Então isso atrapalha muito o nosso ataque. A gente não tem um ataque corrida eficiente, a gente não tem um ataque aéreo que consegue mover as correntes. Uma coisa envolve a outra, termina que quarterback, além de tudo, o quarterback não ajuda, não vem bem, vem errando muita coisa básica, muita coisa fácil. O que eu vinha falando nos últimos programas que eu participei sobre o Mason Rudolph, que eu vinha observado, ficou evidente nesse jogo, ficou muito mais evidente, porque a gente perdeu sem um ataque funcionar nada, sem a defesa conseguir ganhar o jogo pra gente. Aquela terceira descida do Johnny Holton, velho, tá aí na internet, tá todo mundo vendo. Essa imagem tá sendo equiparável com aquela do Trubisky, que o Trubisky tinha uma highway na frente dele para ele correr pro touchdown com um tight end livre. Isso foi uma jogada no ano passado e ele não lançou o touchdown nem correu pro touchdown. Essa jogada do Johnny Holton é a mesma coisa. Ele tem uma highway na frente dele e tem o Johnny Holton sozinho no meio do campo correndo uma shallow cross e ele não vê o Johnny Holton. Então o Rudolph, se eu já não tinha muita esperança dele se tornar um QB do futuro, agora eu tenho menos ainda. E é desastroso ver ele jogar e ver esse play calling que nem ajuda ele. Ver jogadores jovens tentando ajudar, mas não conseguem porque não tem o nível de execução que é necessário para fazer esse ataque rodar. Tudo começa com o quarterback, é inevitável. Então, se o nosso quarterback joga mal, muito provavelmente o ataque também jogará mal, irá mal na partida. E não foi diferente nesse último jogo. O Rudolph, enfim, pensa comentários, foram 4 interceptações, das quais 3 foram simplesmente ridículas. Então, passes atrás do recebedor, mas enfim, foi uma partida realmente lastimável do Mason Rudolph. É aquela coisa, quando o seu quarterback não tá rendendo, quando ele não é tão bom assim, a receita para vitória, a receita para você ganhar os jogos é confiar na defesa e ter o jogo corrido forte. A nossa defesa dá motivos pra gente ter confiança, porém, é como o Caio falou, nosso jogo terrestre tá basicamente inoperante. O Jalen Samuels mais recebe a bola do que corre, então por aí você já tira que a situação
situação tá feia. Mas enfim, quanto ao ataque, eu gostaria de destacar negativamente o Johnny Holton, que, cara, é impressionante. Ele teve 7 passes lançados na direção dele e só pegou uma bola para 18 jardas, cara. Inclusive, essa foi a primeira recepção dele na temporada inteira. Estávamos, no caso, na semana 11, e foi a primeira recepção dele. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, sinceramente. O Rudolph até que lançou algumas bolas até boas na direção do Holton, mas o Holton simplesmente dropava. Não conseguia pegar o passe, claro. Uma outra bola foi atrás, uma outra bola talvez tenha sido um pouco mais difícil, mas eu posso dizer que o Rudolph deixou o Holton em condições boas, sim, ou pelo menos razoáveis, de fazer as recepções. E de 7 passes lançados, o wide receiver, ou melhor, um wide receiver da NFL só conseguir receber meu amigo, alguma coisa tem que ser feita. A gente se questiona se não vale a pena cortar o Holton para procurar outra pessoa, porque a produção que ele tá tendo é de um cara que não merece estar na NFL, não merece estar em um roster final. Então fica aí esse ponto negativo pro Johnny Holton, que até agora a gente não pode nem dizer que ele tá sendo decepcionante, até porque não existia basicamente expectativa nenhuma sobre ele no início da temporada, mas tá complicado, viu? Tá complicado. O Johnny Holton conseguiu ser um ponto de destaque dentre os pontos negativos do ataque. E olhe que o Rudolph lançou 4 interceptações, viu? E eu acho que o Holton merece até um prêmio por causa disso. Nesse mesmo sentido, o McDonald teve 7 passes na direção dele e só recebeu 3, para 33 jardas. Nesse jogo, como desafogo, ele não funcionou, não. E assim, é bom ele ficar ligado, porque o salário dele é um grande candidato a corte no ano que vem. E um detalhe, né? O Steelers está usando muito seus tight ends. Muito mal. O que a gente não viu no passado. Temporada passada a gente via muita bola no McDonald e no Jesse James. Esse ano parece que a gente não tem tight end jogando. Só serve para bloqueio. No máximo ali, no desafogo, ele olha por último no Vance McDonald. Obviamente que tem culpa do Rudolph aí. Mas também tem culpa do Fitner. Vamos usar mais os tarens, pô. Vai chamar uma play action, bota os tarens em campo, bota a bola no Venete, bota a bola no McDonald. Pelo amor de Deus. A gente foi chamar uma play action numa quarta descida. Ele lançou a bola no Johnny Holton, pô. Pelo amor de Deus. A gente, assim, tem que mudar muita coisa nesse ataque pro próximo ano. E principalmente no play calling, quando o Ben voltar, se ele voltar, né? Mas tem que se tornar muito mais criativo. E é uma coisa muito estranha, porque ano passado o Fitner foi bem mais criativo, bem mais diversificado o play calling dele. E beleza que é mais limitado o playbook do Rudolph, mas por essa altura do campeonato ele já devia ter um certo leque maior de jogadas. Se não tem é porque estão treinando errado, porque a gente tá na semana 12, né? Indo pra semana 12, o Rudolph startou 7 ou 8 dessas semanas aí, e ele já deveria estar com aí, pelo segunda temporada dele aqui, pelo menos 70% do playbook aí já aberto para ele. Pois é. E é decepcionante. Jogada de goal line, assistindo aqui o vídeo de jogadas de temporada passada, passe de todos os jeitos, chamados de todos os tipos. E hoje corre pelo meio uma, corre pelo meio duas, não funciona. Depois tenta um balão para quem for, para ver se funciona, também não funciona. E, enfim, acho que o ponto positivo do jogo na quinta, um dos pontos positivos que eu acabei de lembrar é que finalmente foi chamado o quarterback sneak, né? Puta, verdade. E é um ponto que a gente criticou muito o Fitner por não ter chamado o quarterback sneak, porque ele disse que isso é uma jogada muito perigosa pro quarterback. Ele chamou um. E, qual era a dificuldade de ter chamado essa jogada mais vezes quando tinha maiores situações de maiores possibilidades de sucesso? Assim, é incrível. Salvo engano, cara, ele já chamou depois que tinha uma galera lesionada, né? A impressão de que não tem mais o que fazer. Vai isso aí. Se morrer, morreu. Exatamente. Foi isso. A impressão que deu foi que ele usou mais por falta de alternativa do que por ser uma jogada que ele realmente queria ter chamado. Que estava lá com uma opção lá no play calling dele. Realmente foi por falta de alternativa, porque ninguém está executando. Vamos ver se essa execução aqui funciona. Funcionou feiamente, mas funcionou. Funcionou tipo uma jogada que parece que é muito pouco treinada. Muito pouco. E ficou claro isso pelo nível da execução lá. Foi muita sorte que a gente conseguiu first down ali. Mas o importante é que ele perceber que funciona, né? A gente precisa aguardar para ver se isso vai ser mais usado durante a temporada. É isso aí. Quando a gente entrar na defesa, eu vou falar, mas
o pior jogador em campo, na minha opinião, não foi o Mason Rudolph, pior. O terceiro pior foi o Johnny Holton, eu coloquei ele ainda como terceiro na minha lista, mas o pior pra mim foi, de longe, Mark Barron. Esse aí, pode cortar, velho. Esse cara aí só atrapalha. Dá muita raiva ver esse cara jogar. É inclusive uma das perguntas da audiência aqui, Giancarlo Giordani, por que Mark Barron ainda tem snaps como titular na defesa dos Steelers, se é falta de profundidade na posição? Sério. A gente tinha o LJ Forte ano passado no roster que executa tudo que o Barron executa, só que melhor. Só que muito melhor. E seria muito mais barato. Muito mais barato. E preferiram trazer o Barron, esse lixo que só atrapalha. Então, é decepcionante. Mas ainda falando do ataque, ver como é que vai ser esse ataque nas próximas semanas agora, que a gente tá cheio de lesão. Muito provavelmente o Juju não vai jogar, o Conner provavelmente fora. Dificilmente a gente vai ver o Deontay Johnson também, deve perder o jogo com concussão. Temos peças novas para estrear no jogo domingo e a possibilidade da volta do Benny Snell de lesão. Então, já que você levantou esse tópico, vamos citá-lo aqui. O Steelers contratou primeiro para o time principal Dion Kane, wide receiver ex-Indianapolis Colts, e que é calouro ainda, foi escolha desse ano de 6ª rodada, se não me falha a memória, e jogador da Universidade de Clemson. Segundanista. Segundanista. Muito obrigado, Germano. Draftado no ano passado, então, ex-jogador da Universidade de Clemson. E o outro jogador foi um running back, Kerryon White Jr., que estava no Chicago Bears, e eu não tenho a menor ideia de quem é esse jogador. Não imagino também que ele vai ter grandes usos. É running back de practice squad, running back de pré-temporada, né? Assim, ele, pelo que eu lembro dele aqui, ele é melhor do que o Brooks James, tá? Que não é muito difícil, mas ele é melhor que o Brooks James. Já teve snaps na carreira dele, na temporada regular, mas também não é nada muito chamativo, não. É um Terrell Edmonds da vida. O que decepciona é que a gente sabe que esse ataque precisa de peças de qualidade para chegarem e realmente ajudarem. E ver a inércia do front office em relação a isso, quando a gente vê uma temporada que eles estão tão agressivos e tendo capital, tem um certo espaço de cap ainda disponível de cap, e também jogadores decentes disponíveis, eles simplesmente ignoram e não querem nem olhar na direção desses jogadores, preferem estar apostando nessas juventudes e tentar achar um diamante aí no... O que é a expressão? Um diamante No bruto mesmo. Bruto, Diamond in the rough. Diamond in the rough, exatamente. Pra mim, essa é a impressão que o time tá efetivamente jogando a toalha em questão de briga por playoff. Porque no momento em que Ben sai lesionado e que você pensa, ok, vamos gastar essa temporada aqui pra dar uma arrumada na casa, e ano que vem a gente pensa. Eles foram lá e deram uma escolha de primeira rodada no Minkah e uma escolha de 5ª rodada no Nick Vannett, dizendo, ok, a gente não tá desistindo da temporada, a gente ainda vai com tudo. Mas nesse momento, quando você, no lugar de ir atrás de jogadores mais experientes, que eu particularmente não vejo tanta vontade assim em ter esse tipo de jogador. O que a torcida fala muito é do Dez Bryant, do Eli Rogers, que já teve com os Steelers. Mais surgiu um candidato, né? Um cara que tá pedindo pra jogar no Steelers recentemente. Exato, mais recentemente, acho que na última semana, mais ou menos, Terrell Pryor, que é de Pittsburgh, que é da região, tem pedido bastante pra ligarem pra ele, chamar ele pra jogar. Então, no lugar de ir em jogadores mais veteranos desse tipo, o Steelers está tentando achar o jogador mais baratinho, mais jovem, que teoricamente duraria mais tempo com a equipe. E aí, além do Dion Kane, além do Kerrith White Jr., ainda tem mais 2 wide receivers pro practice squad, Amara Darboh, ex-Michigan e ex-Seattle Seahawks, e o outro é Quadri Henderson, que foi um undrafted free agent contratado pelos Steelers no ano passado e que acabou não ficando no elenco final, nem no practice squad. É tudo tentativa de, achar um jogador muito mais barato, que vai durar mais tempo e etc. E que se não vale nada para os Steelers. Se sair alguma coisa, você já ganhou alguma coisa por um jogador que não vale nada. E 2, é um forte indício de que se nem Juju e nem Deontay Johnson estiverem disponíveis, o que é fortemente provável, a gente já tá com a baixa também de Ryan Switzer, que nem tava jogando, mas tava contando espaço no roster. Sem esses 3 jogadores, o Steelers vai lá e adiciona mais 3 wide receivers, mais 4 na verdade, Tevin Jones entrou nesse último, mais 3 jogadores em Darboh, Dion Kane e no Quadri Henderson. É forte a possibilidade de que esses 3 jogadores estejam no elenco ativo para a partida contra o Cincinnati Bengals. Infelizmente.
a que ponto nós chegamos? A que ponto? Meu Deus do céu. Quanto a essa questão dos jogadores baratos e mais novos, a gente consegue até compreender um pouco, mas sinceramente, assim, claro, não sei se os Steelers chegaram a procurar o jogador, mas tem pra que a gente contratar esse running back que era do Bears, o White Jr., ou sei lá como é que é o nome dele, Isso, e Kerry White Jr. não tentar, no mínimo tentar o J.J., que acabou de assinar com o Philadelphia Eagles. Então, assim, é complicado. É como você falou, Danilo, eles estão, talvez, demonstrando que não estão tão otimistas assim quanto a busca de uma vaga nos playoffs, tá? Quanto à questão de Dez Bryant, de Eli Rogers, de Terrell Pryor, cara, sinceramente, nenhum deles é pior do que o Johnny Holton. Nenhum deles é pior que o Johnny Holton. Então, realmente, apesar do front office estar mais agressivo temporada, a gente fica coçando a cabeça de alguns nomes ainda estarem no elenco pau. Olha, Germano, sendo bem sincero mesmo, aceito o Terrell Pryor até para quarterback. Pelo menos ele corre com a bola, né? Exatamente, dual threat, pô. Pelo menos tem umas jogadas ali que dá pra ele scramble, né? Diferente, pelo amor de Deus. Johnny Holton não dá, velho. Se Johnny Holton é um deep ball e special teamer, por que não traz um cara que, sei lá, faz a mesma coisa e que tem mais velocidade? Eu nunca vi um deep ball dropar tanto quanto o Johnny Holton, assim. Ele, qualquer bola lançada na direção dele, parece que ele tá dropando. Deu muita raiva, ele consegue até a separação e dropa a bola. Agora pô. que você falou, A bola chega lá e Agora que você falou, me deu uma curiosidade. Eu acho que o Danilo com certeza não vai conseguir achar esse stat agora. Mas, bicho, eu queria saber qual é a porcentagem de recepções do Johnny Holton na temporada. Porque nesse último jogo foram 7 passes lançados na direção dele, ele só agarrou uma bola. E foi a primeira recepção dele. Eu queria muito saber quantos passes já foram lançados para ele nessa temporada, na direção dele. Porque, bicho, eu acho que talvez ele tenha a menor porcentagem de recepções /target da história da NFL, se a gente for considerar o número mínimo de passes lançados na direção da pessoa. Porque é impressionante isso. São 13 passes, Germano. Só isso? Jesus amado. 2 na semana 1, 1 na semana 2, mais 1 na semana 4, 1 na semana 5, 1 na 9 e agora 7 passes. Retiro o que eu disse, acho que esse último jogo me deixou bastante impressionado. Pois é, eu até nem culpo o Rudolph nessa bola que ele tava completamente aberto e ele preferiu ele jogou a bola fora, deu um check down, sei lá. Por quê, bicho? Já tinha lançado um caminhão de bola na direção do cara e o cara não recebeu nenhuma. Perdeu a confiança total. E aí, efetivamente, o Steelers precisa trazer jogador para repor isso. E sobre running back, tem muito mais opções de free agents na liga de veteranos que fariam sentido. CJ Anderson, o Mike Davis estava aí nos waivers, os Steelers podiam ter pego. Poxa, teve outro que escapou aqui, Alex Collins, ex-Ravens, tá aí também, já terminou a suspensão, tá livre, excelente nome, faz muito sentido no nosso ataque. Enfim, nome e opção decente de jogadores que viriam pelo mínimo não faltam. O que falta é querer contratar, querer apostar ainda na melhora do time, mas parece que tô querendo achar valor onde não tem. Inclusive, acho que foi tu que levantou essa, Caio. O time tá com 5 running backs no elenco principal, né? Isso. E aí estamos com James Conner, Jalen Samuels, Penny Snell, o Edmonds e o White. São 5. O que é um negócio completamente bizarro se você parar para observar que no nosso elenco final, quando a gente definiu lá em setembro, eram 3 running backs e não 5. Mas eu acho que a presença do Knicks tira um running back do time. Então se a gente parar para pensar, um desses running backs aí tá ocupando a vaga do Knicks e hoje a gente tem 4, né? Teria 4. Pois é, da mesma forma, tá demais essa quantidade de jogadores. Mas a gerência de elenco dos Steelers tá isso daí, de novo, dá muita impressão de que acabou e a gente não precisa mais investir caro, ou porque não dá, ou porque realmente o time não tá mais interessado. Vamos lá então. Vocês têm mais destaque positivo, negativo, qualquer coisa da parte futebol americano do jogo? Não, acho que negativo sim, só um ponto pequeno. Jordan Berry, por favor, jamais cometa o erro que você cometeu no último jogo. Ser holder na NFL, eu sei que não é um trabalho fácil, não é, por mais que pareça ele é uma coisa simples, rápida e tudo mais, não é um trabalho fácil, é difícil fazer aquilo, é difícil ser holder, é muito difícil, a execução tem que ser perfeita sempre, o time tá sempre dependendo de você ali, o kicker tá dependendo sempre de você ali.
Então é uma jogada de difícil execução e que exige-se perfeição 100% do tempo. Até pela reação dele, deu pra perceber que ele ficou muito irritado, que ele errou no hold. Mas, assim, um pouquinho mais de concentração pra gente não errar field goal, que a temporada do Boswell tá sendo espetacular. E ele não merece estar recebendo esse tipo de trabalho mal feito, digamos assim, para chutar os seus field goals. Rapaz, eu não sei nem se a culpa foi exatamente do Barry, mas o que o Caio falou tá corretíssimo. Então pode ficar errando chutes fáceis, digamos assim. Não podemos estar perdendo esse tipo de oportunidade por uma questão de erro na execução da jogada dos special teams. Mas enfim, independente de ser culpa do Barry ou não, o Caio tá certíssimo quanto a isso. Que é um destaque negativo, né? Os special teams. Os special teams foi muito ruim mais uma vez. Tanto o retorno quanto bloqueio contra o Browns. Retorno, mais uma vez, a gente vê jogadas aqui, ninguém bloqueia ninguém. É impressionante. Tem uma imagem até que foi postada pelo pessoal do Steelers e Paul. Congela a imagem. Tem um retornador com a bola, que era o Deontay Johnson na jogada. Não tem ninguém bloqueando. Não tem ninguém bloqueando. É impressionante. Dá muita raiva. A gente passou da fase de futebol americano, a gente precisa entrar na fase wrestling desse jogo, né? O que diabos aconteceu nos 8 segundos finais dessa partida? Rapaz, assim, a imagem tá lá, não tem muito o que se falar. Myles Garrett simplesmente enlouqueceu, tá? Assim, não tem nenhuma explicação. Não tem nem o que a gente possa dizer para tentar justificar o que ele fez. Ele basicamente tentou, eu não vou dizer matar, porque eu não vou chegar a esse ponto, eu sei que a intenção dele não foi essa, mas ele tentou machucar seriamente e cegamente o Mason Rudolph. Ele, tomado ali de raiva no momento, já que tinha retirado o capacete do Rudolph, ele fez a única coisa que ele podia fazer, que era arremessar o que ele tinha na mão na cabeça do Rudolph. E só não foi uma situação pior, primeiro, porque o capacete não pegou em cheio, tá? Em cheio que eu digo assim, não pegou com a parte de cima, com a parte mais pesada, pegou com a parte até um pouco acolchoada, digamos assim, na lateral. E outra, o braço do Garrett, ele bate antes de chegar na cabeça do Rudolph, no braço do De Castro. Então, aliviou também um pouco da força que ele estava usando no lance. Mas, de qualquer modo, isso aí, cara, é caso de polícia. Caso de polícia. Isso aí, no mínimo, é uma agressão. No mínimo. O Rudolph decidiu não envolver a polícia, disse que isso era uma questão que deveria ficar dentro do campo de jogo, que era uma questão esportiva. Mas, sinceramente, eu não ficaria surpreso se o Garrett atualmente estivesse enfrentando um processo criminal, porque aquilo ali, na minha opinião, ultrapassa qualquer assim, questão de jogo. Aquilo ali ultrapassou o futebol americano e aquilo ali entrou no âmbito criminal, na minha opinião. Inclusive, vários atletas e ex-atletas se manifestaram publicamente nas redes sociais, logo após o ocorrido, repreendendo a atitude do Garrett, tá? Muitos, dizendo que nunca viram aquilo, acharam um absurdo. Até os próprios companheiros de time do Garrett falaram isso. O Baker Mayfield, na entrevista após o jogo, falou que foi uma atitude horrível do companheiro de time, que ele deveria sim ser suspenso, porque não tem lugar para aquilo no futebol americano. O Landry e o OBJ também falaram isso, disseram que a atitude do Garrett foi, como é que eu posso dizer, que eu estou pensando na tradução do que eles falaram, mas que o ato dele ter feito isso com o capacete, ele ter arremessado basicamente o capacete na cabeça do Rudolph, foi uma desgraça, digamos assim. Foi um ato que não deveria ser repetido, que ele agiu totalmente sem controle. Enfim, o próprio técnico dos Browns, que é o Freddie Kitchen, veio na entrevista após o jogo também publicamente dizer que não concordou com a atitude do Garrett e também ao criticá-lo acerca disso. Então, assim, pelo menos não teve ninguém, a não ser uns lunáticos aí pelas mídias sociais e por esses programas esportivos que querem mais os famosos hot takes, né? Querem mais audiência do que produzir um conteúdo interessante. Tirando esse pessoal, ninguém entendeu e aprovou a atitude do Garrett. Me deixa bastante satisfeito. Ele foi suspenso pelo restante da temporada, ou melhor, por tempo indeterminado, e tinha que ser mesmo, sinceramente. Ele deve voltar no início da temporada que vem, mas na minha opinião, o gancho dele devia ser ainda maior. Eu não acho que precisasse ser maior, não.
para essa temporada, que é a semana de 12 a 17, dá 6 jogos, está de bom tamanho, sim. Você tira o resto da temporada do jogador, você força ele, como é uma suspensão indeterminada, a voltar ao escritório do comissário para conversar. Vai ter que conversar efetivamente com a alta cúpula da NFL e provar que você entendeu o que foi que aconteceu, você entendeu porque você foi punido e que você está realmente arrependido e disposto a voltar para só jogar futebol americano. Para mim, acho que isso está de bom tamanho também. Porque assim, foi uma briga, foi muito forte o jogador dando com capacete, tentando acertar com o capacete na cabeça do outro. Pelo amor de Deus, bicho. Isso aí não tem desculpa. O que eu acho que dá para você colocar até em terapia de raiva, esse tipo de coisa, é que quem briga sabe que chega num ponto da briga que você simplesmente desliga qualquer noção de juízo, tá? Então você dá a oportunidade ao cara para repensar durante um ano, porque obviamente ele só vai poder voltar a fazer qualquer coisa de NFL em setembro, em agosto, no caso, voltar a treinar. Então você dá esse um ano inteiro pro cara ouvir a mídia falando dele, refletir a respeito e aí ver se ele volta ou não. Olha, quando você pensa que alguns jogadores ficam suspensos por um ano inteiro, ou seja, pelos 16 jogos da temporada, por questão de maconha, de uma droga... Era isso que eu ia falar, Germano. É isso que eu ia falar, concordo demais. Você vê suspensões aí por muito menos, na NFL, muito mais longas, uso de substâncias proibidas pela liga, uso de drogas anabolizantes ilícitas, né? Anabolizantes ou até drogas que são consideradas ilícitas pela liga, né? Independente do estado que o jogador joga em si, a droga for lícita ou não no estado, por exemplo, a maconha. Então, a NFL é muito arbitrária nessas suspensões e isso prova que esse caso, se a gente for tratar a arbitrariedade da NFL como algo padrão, esse caso aí da agressão, porque existem agressões e agressões dentro de campo. A gente já viu jogadores brigarem dentro de campo, mas, por exemplo, aquela questão do Crabtree contra quem foi mesmo? Contra o Kip Talib, que se trocaram agressões em campo, aquilo ali foi muito feio, mas em nenhum momento a gente viu alguém ter a saúde física tão exposta quanto o Mason Rudolph esteve na agressão que ele sofreu do Garrett na quinta-feira, porque a partir daquele momento que o Garrett usa o capacete como uma arma, e ele usa aquilo ali como uma arma, e aquela arma pode ser letal, porque aquilo ali é equivalente a uma pedra. Aquilo ali é equivalente a uma pedra, uma rocha, enfim. Aquele capacete ele é muito duro. Ele foi feito para aguentar porrada, que já são muito fortes. Imagina usar ele para gerar uma porrada. Tem vídeo, cara, de um cara inocentemente, uma pessoa normal, um civil, batendo com o capacete assim, numa cadeira, a cadeira desmancha quase. E ele não é um jogador do porte físico e treinamento atlético que tem o Garrett. É isso aí, ele não é um atleta de alto rendimento, de 2 metros de altura, de 110 quilos de massa muscular, que foi em direção a outra pessoa com intenção de lesionar essa outra pessoa. Só uma coisa. Detalhe, a cadeira era de madeira maciça. Isso. Exatamente. Então, tipo, eu vi muita desculpa na TL, como por exemplo, pessoal que tem páginas de Cleveland aqui no Brasil, não vou citar, não tem pra que citar aqui, mas vi mais de uma pessoa que participa de página de Cleveland, então que torcedor do Browns, conhecido nas redes, falando que o Garrett tem culpa, mas que ele não começou. Assim, do ponto de vista moral, independe quem começa qualquer tipo de agressão, ninguém merece ser agredido ao ponto de colocar sua saúde em risco, de talvez causar uma lesão que possa lhe trazer a morte. Que foi isso que aconteceu. É isso que a gente está debatendo. A gente não está debatendo uma troca de tapa, uma troca de socos. A gente está debatendo o uso de uma arma contra outra pessoa. Então a gente não está chegando aqui e discutindo quem teve mais culpa, quem foi mais errado. A partir do momento que o Garrett usa uma arma contra a pessoa na intenção de lesionar, na intenção de machucar o outro, ele já perdeu a razão. E a gente não tem mais discussão de aconteceu isso, aconteceu aquilo. A vítima é quem foi agredido. Ponto final. Não tem discussão. Qualquer outra coisa que seja uma discussão sobre esse tema é balela. É só olhar a suspensão da NFL como foi severa. A punição da NFL foi severa e rigorosa porque ela entende o ponto de vista moral que
tem toda a relação com essa agressão que ocorreu no jogo. Ele percebeu que, independentemente do tipo de, picuinha, de troca de agressões verbais que supostamente possam ter acontecido, porque não tem nenhuma prova, não tem como provar, mas obviamente que no calor do momento um deve ter xingado o outro. Claro. Aconteceu ali, naquela jogada, e também, enfim, uma confusão entre os dois jogadores e o Marshawn dos Steelers. Disso aí, para gerar a agressão que gerou, a liga vê que escalou a um ponto que quem foi suspenso é quem perdeu as estribeiras, é quem exagerou os limites do aceitável, é quem está suscetível a ir além de apenas uma falta de 15 jardas e uma punição passiva de ejeção do jogo, ser ejetado do jogo. Então o Myles Garrett não só foi ejetado, como ele foi punido com suspensão, porque ele ultrapassou muitos estribeiras, muitos limites. Então, velho, assim, não tem discussão. A gente pode aqui passar horas e horas e horas discutindo sobre outros casos, o quão errado o Garrett estava. A questão é que ele estava muito errado, que ele agrediu alguém com o propósito de machucar essa pessoa que não estava relacionada ao jogo, e isso é inaceitável. Vocês têm que entender que isso é inaceitável, e a NFL está punindo isso rigorosamente do jeito que deve ser punido. O Pounce também, apesar de muita gente tá falando, o Pounce não deveria ser punido, ele foi ajudar, ele foi defender o cara dele, também estava no calor do momento. O Pounce também agrediu de maneira assintosa, assintosa e exacerbada. Ele passou dos limites. O Garrett estava no chão, ele estava chutando a cabeça do Garrett. Isso também é uma agressão. Não é no mesmo potencial que foi a do Garrett no Rudolph, mas também é uma agressão. E é necessária a punição. Tanto é que ele foi punido os 3 jogos, eu achei certo e acho que deveria manter. Assim como o Larry Ogunjobi também agrediu o Rudolph e foi punido por isso, também acho que deve manter. Enfim. Eu acho que a NFL se portou muito bem nesse caso, e acho que a questão da suspensão indeterminada é necessária para fazer do Garrett um exemplo, e tem que fazer um exemplo porque isso não pode ocorrer em campo. Porque o Garrett tem que entender, e os jogadores da NFL que estão na liga e os que vão entrar na liga precisam entender que todo mundo que está no campo está expondo a sua saúde pelo jogo, não para nada além do jogo. Ponto. São profissionais que estão expondo o seu corpo para o jogo e nada além do jogo. Ponto. Ultrapassou o jogo, virou agressão. Como o Germano falou, pode virar caso de polícia, pode, e o Garrett podia muito bem responder um processo criminal e por reparações de danos morais cíveis. Enfim, isso é questão já de direito, a gente já tá ultrapassando aqui para virar outra coisa, mas podia sim entrar na série criminal e ele ser processado pelo Estado e pelo Rudolph por agressão, mas o Rudolph decidiu não seguir nesse caminho. Acho que foi certo também, acho que ele não tem necessidade de levar nesse caminho, mas eu entenderia se ele quisesse levar, porque foi uma agressão muito séria. Isso aí tem que ser relevado, e a Liga fez questão de exaltar isso com essa suspensão. Para concluir a história, o resultado final dela, Myles Garrett, como a gente já informou, foi suspenso indefinidamente, no mínimo essa temporada regular e playoffs, caso o Browns se classifique inteiro, tá? Então 2019 e a pós-temporada de 2019, Myles Garrett não entra em campo. Larry Ogunjobi foi suspenso por um jogo, depois que a briga tá ali rolando na endzone, ele chega e empurra o Mason Rudolph sem capacete, tá? Então, um jogo de suspensão pro Ogunjobi. Pounce, pelas agressões contra o Myles Garrett, ganha 3 jogos, e aí você pergunta por que ele agride e ganha 3 jogos, e o Garrett agride também e ganha em tempo indefinido. Primeiro, porque tem um atenuante que ele tá em defesa e não em ataque, e segundo, porque ele não tentou uma agressão com capacete, né? Ao contrário, ele tava chutando o capacete do Myles Garrett. Tanto os Steelers quanto o Browns ganharam multa de 250 mil, devem sair mais multas para outros jogadores que saíram do banco para se envolver na briga, tá? E acho que todos os envolvidos terão audiências com a Associação de Jogadores para ver apelações, basicamente, mas como o Caio muito bem falou, esses jogadores estão meio sendo usados como exemplo. É difícil que esse tipo de suspensão seja diminuída ou removida. Muito provavelmente vai ficar com esse mesmo resultado. Então, passamos por todas as etapas dessa partida, todos os esportes envolvidos em Steelers versus Browns. Vamos para as perguntas da nossa audiência. E passando muito rápido, Alexandre de
Inés, partindo do princípio que Mike Tomlin está efetivamente chamando a jogada de defesa, isso foi constatado durante essa semana, quem é que poderia chamar a jogada de ataque, uma vez que Randy Fichtner é uma lástima como coordenador ofensivo? Além do Fichtner, Exato, além do Fichtner. rapaz, o Tomlin, eu creio que ele não invada, não possa invadir tanto, não entre tanto nessa área, porque eu acho que ele pode situacionalmente sugerir a chamada ou dizer qual tipo de chamada que ele quer que o ataque execute, como ele falou que fez nos jogos contra o Colts. Ele citou lá 2 jogadas que foi ele que pediu pro Fichtner chamar, mas além do Fichtner, não tem nenhuma outra pessoa qualificada bastante para poder chamar a jogada. Eu nem sei quem é o quarterback coach dos Steelers, não acho que o Serrett teria conhecimento para chamar jogadas, o coach de OL, nem o Ed Faulkner, o coach de running back, nem o de wide receiver que chegou agora. Então, talvez o candidato mais próximo, além do Fichtner, fosse Big Ben. 2 problemas. Primeiro, o Fichtner sequer é qualificado para chamar jogada. E segundo, quem chama já é o Big Ben. Então, a pergunta meio que não tem resposta. Quando a turma deixa o fone dele ligado, né? É isso aí, exatamente. Caio, o quarterback coach também é Randy Fichtner. Ele tá acumulando as 2 funções. Toda vez que acontece isso de um coach acumulando 2 funções, eles acabam sobrecarregados e nunca dá certo, como o Butler sempre vem acumulando de outside linebacker e coach e coordenador defensivo. A partir do momento que o Tomlin tomou as rédeas, né, passou a chamar as jogadas defensivas, os outside linebackers melhoraram muito, né, e realmente a gente sabe que o Butler é muito competente na parte ali que ele é especialista, que são os outside linebackers, e a gente tá vendo um aumento de produção absurdo vindo dessa posição. O problema só é que como é que você pode rebaixar o cara de posição, né, de coordenador defensivo para só position coach. Que basicamente é o que ele é hoje, mano. Mas aí eu imagino que Mike Tomlin não vai querer passar o resto da carreira sendo coordenador defensivo e head coach, né? Inclusive eu creio que teria muita chance de herdar essa questão de chamar jogadas, seria talvez o Terrell Austin, Isso. o coordenador de secundário dos Steelers, ou até o Jerry Oslavsky, o coordenador de linebackers, o treinador de linebackers, que é um cara muito qualificado, ele vem chamando muita atenção há um tempo já, pode ser um cara aí candidato a play caller defensivo dos Steelers. Como os Steelers adoram uma promoção interna, muito provavelmente é um desses 2. E pra gente fechar o quadro de perguntas da audiência, juntar 2 em 1 aqui. O Léo Buller e o Gustavo Cosman, ambos perguntam sobre Mason Rudolph. Resumindo as 2 perguntas, o nível dele é muito baixo, então provavelmente ele não é o quarterback do futuro, e se Ben Roethlisberger tiver algum problema para voltar na temporada que vem, o Steelers vai atrás de um quarterback na free agency? Eu tenho certeza que não, que se o Steelers não tiver mais o Big Ben na próxima temporada, se ele, enfim, aposentar, continuar lesionado, não conseguir se recuperar, a gente vai ter mais uma temporada com o Mason Rudolph, pelo menos uma parte dela, porque eu acho que o time investiu nele, uma pick terceira rodada, e por mais que ele esteja entubando nessa temporada, o time é muito conservador e tende a dar oportunidades para o jogador se provar. Vai querer ver ele com a precisão completa, um training camp completo para poder executar com um ataque completo com peças mais qualificadas para ver o que eles têm no Rudolph. E eu tenho certeza que isso vai ser a decisão do nosso front office. Eu tenho certeza disso. Eles vão dar mais oportunidade pro Rudolph, com certeza. Eles veem futuro no garoto, por mais que ele venha indo mal. Eu duvido muito que eles vão fazer algum move na free agency ou até no draft pra poder pegar alguma coisa pro futuro. E se não der certo, velho, sinceramente, se não der certo, o quarterback 2021 tá aí. A classe de quarterbacks tem tudo pra ser promissora também na outra temporada. Contanto que o Rudolph não termine a temporada na mesma toada que ele terminou o jogo contra os Browns, eu concordo com você, Caio. Só discordo se por um acaso o Rudolph realmente desça a ladeira de uma vez nesse final de temporada. Mas se ele, digamos, manter o ritmo, manter o nível que ele estava até o jogo contra o Browns, ou seja, aquele nível que talvez não ganhe o jogo sozinho, mas também não faça tanto esforço para perder, talvez realmente o coaching staff dê mais uma temporada, pelo menos mais uma parte de temporada, caso o Big Ben não volte. Mas assim, vamos ser sinceros, né? Se o Big
Big Ben não voltar, estamos lascados, para utilizar uma palavra mais publicável, digamos assim. Então é rezar para que o Big Ben consiga voltar dessa lesão, para que a gente tenha mais uma temporada na briga pelos playoffs, antes da derradeira aposentadoria do camisa número 7. É isso, se vocês querem alguma esperança, torçam para a volta de Ben Roethlisberger em 2020 com 100% de recuperação. Bom, então, para a gente fechar esse programa, os matchups para Pittsburgh Steelers em Cincinnati Bengals, domingo, dia 24, no horário das 3 da tarde, sem transmissão da ESPN, graças a Deus, porque ninguém merece um jogo desse na TV. Matchups para Steelers em Bengals e as considerações finais, Germano. Bom, vamos lá. Primeiramente, matchups para Steelers e Bengals, eu vou dizer que vai ser a disputa do Mason Rudolph com as interceptações. O Mason Rudolph tem apenas que não entregar a bola para o adversário. É o único trabalho que ele tem. A realidade é essa. A defesa vem jogando bem, a defesa vem gerando turnover. Então, assim, contra os Bengals, a gente vai precisar novamente deixar a defesa ganhar o jogo. O Rudolph tem que apenas não perder o jogo novamente, tá? Ele cuidar da bola, ele não tentar ser herói e, pelo amor de Deus, que ele não cometa os mesmos erros que ele cometeu no jogo contra o Browns. E como considerações finais, cara, que jogo, olha, tudo bem que pode acabar até surpreendendo, mas vou dizer um negócio, viu? A expectativa para esse jogo tá bem baixa, sinceramente, tá bem baixa. Ao que tudo indica, vai ser um jogo extremamente pobre tecnicamente, porque o Bengals tá, enfim, né, ou é 0-11 ou é 0-10, eu acho que estão 0-10 na temporada. É 0-10, Tá lembrei agora. Então, assim... Eles estão em full tank, né? Full tank. Bungle for Burrow, né? É por aí, mano. Então, assim, a qualidade há relatos técnica... há relatos que o front office do Bengals gosta muito de Joe Burrow e gosta muito do menino de Oregon, a Justin Herbert, mais do que do Tua Tagovailoa, mas enfim, tá uma temporada lastimável mesmo. Eles já fizeram alteração de quarterback titular do Andy Dalton. Andy Dalton foi pro banco no dia do aniversário dele, isso é lastimável. E Ryan Finley é o quarterback titular do Bengals até segunda ordem. Enfim, não teremos jogo na ESPN, né? Infelizmente. Não. Ou felizmente, dependendo do ponto de vista. Felizmente, graças a Deus. E pronto. Minha única lamentação é que esse jogo é no primeiro horário e não no segundo, porque aí daria pra ver melhor o Red Zone. É aquela coisa, isso aí vai ser um teste de amor, porque apenas os torcedores mais apaixonados vão assistir esse jogo, podem ter certeza. Ou a gente que tá no âmbito profissional, né? Ué, ou os desocupados, né? Os que não tem o que fazer, só tem tu, vai tu. É isso. Então, suas considerações finais, já, mano? Acho que foram essas, não? As considerações Exatamente, finais. era isso. A qualidade maravilhosa, a maravilhosa qualidade técnica do jogo. Jesus amado. Caio, você tem alguma expectativa pra esse jogo e despeça-se da nossa audiência? Olha, de matchup pra esse jogo vai ser muito legal ver esses offensive tackles aí do Bengals jogando contra o nosso pass rush de novo. TJ Watt e Bud Dupree fizeram um jogo espetacular no primeiro jogo contra o Bengals, e vamos ver se eles repetem. Bobby Hart é horrível, o right tackle, eu esqueci até o nome do left tackle que tá jogando pros Bengals agora, mas também é muito ruim. São dois caras que não tem motivo pra estarem na liga de tão ruim que são, ainda mais startando num time da NFL. Outro matchup importante vai ser como nosso ataque vai se portar no jogo, né? Assim, a OL é boa, nossa OL é boa, o Mason Rudolph vai depender muito de quem tiver disponível para ele, para poder fazer essa bola mover as correntes. Então vai ser um jogo daqueles difíceis de assistir, ruins, bem ruins, tecnicamente, só defesa jogando, vários three and outs, vários punts, mas eu acho que tem como a gente sair com vitória. Considerações finais, depois desse evento lamentável que foi o jogo contra o Browns, eu acho que finalmente a gente tem uma noção de que não dá pra gente chegar nos playoffs nessa temporada, que a gente tava muito otimista antes, eu acho que foi um choque de realidade, mas foi importante também pra gente manter os pés no chão e aquela boa e velha lembrança de que sem Ben Roethlisberger esse time não é nada, e realmente não é nada, e torcer pela total recuperação do Ben pra temporada de 2020. É isso, galera, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu digo e repito que o nosso objetivo na temporada é chegar no 8-8, é não ter um recorde negativo.
negativo, porque seria o primeiro recorde negativo na carreira do Mike Tomlin como técnico do Pittsburgh Steelers. E outra coisa, se conseguirmos pelo menos um 8-8, o Tomlin é no mínimo finalista para técnico do ano. Disso aí eu tenho certeza. Muito bem, então. Encerramos por aqui este podcast. Voltamos a solicitar que você acompanhe as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @BlackYellowBR. Acompanha também os nossos artigos em fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil. O Zé está dirigindo brilhantemente a nossa redação. E voltamos na semana que vem para falar de mais um jogo de divisão, Steelers e Bengals. Repetindo, não terá transmissão da ESPN, você terá que assistir pelo NFL Game Pass. E voltamos para falar sobre os resultados desse jogo na semana que vem. Um grandíssimo abraço a todos. Até semana que vem. Pittsburgh's going to the Super Bowl.